9 horas em Manaus. Muito boa noite para quem tá me ouvindo aqui ao vivo no www.webradioapp.com, para quem tá assistindo ao vivo no TikTok, para quem tá assistindo no YouTube, para quem tá ouvindo no Spotify e qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 23 de junho, 174º dia do ano e faltam 191 dias para acabar o ano. Tá chegando. Hoje é dia do atleta olímpico, hoje é dia universal olímpico, hoje é dia do lavrador, parabéns a todos os lavradores do Brasil. E hoje é dia das Nações Unidas para o Serviço Público, seja lá o que isso signifique. E hoje é dia internacional das mulheres na engenharia, parabéns a todas as mulheres engenheiras. Hoje nasceu, no dia 23 de junho também, nasceu Dercy Gonçalves, comediante fantástica brasileira, histórica. Nasceu também Elza Soares, um dos maiores talentos musicais que esse país já viu, e quiçá que este planeta já viu também, né? Diga lá. Hoje também é aniversário de Zinedine Zidane, um craque francês, jogava muita bola, ganhou uma Copa contra a gente, né? Mas paciência, o cara é bom, merecia. E hoje também é o nascimento de Alan Turing, que é o pai da computação moderna. Ele era matemático e era um cara inteligentíssimo, genial. Devemos a ele agora vocês estarem me ouvindo na Web Rádio App e eu estar aqui falando para vocês via internet também, né? E no dia 23 de junho de 61, em plena Guerra Fria, entrou em vigor o Tratado da Antártida, que estabeleceu a Antártida como uma reserva científica e proibiu a atividade militar no continente. A Antártica até hoje é uma área exclusivamente para pesquisas. E eu espero que continue assim, né? Porque de guerra a gente já tá saturado. E no programa de hoje nós vamos ter o giro de notícias nacional para saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando. Vamos ter também o tema privilégio branco, fingir ser expert é fácil. Vamos ter o bloco internacional de notícias para saber o que China, Argentina, Cuba e Portugal estão falando por aí. Vamos ter a pessoa nefasta de hoje, que na hora do quadro eu digo para vocês quem é. E vamos ter uma notícia boa também, né? Pra gente se purificar. Então, pra gente já começar, entrando na pauta agora, vamos lá, vamos chamar o giro de notícias para saber o que os portais progressistas do Brasil estão falando. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Chega ao país voo com brasileiros repatriados dos Estados Unidos. A aeronave com cidadãos brasileiros deportados dos Estados Unidos pousou em Fortaleza após escala em Porto Rico. O governo brasileiro ofereceu suporte humanizado, com a FAB transportando os repatriados até Belo Horizonte e a PF realizando procedimentos migratórios. Manchete da Carta Capital: Trump anuncia cessar fogo na guerra entre Israel e Irã. O presidente dos Estados Unidos declarou trégua no conflito envolvendo Israel e Irã, buscando paz na região após escalada de tensões. Escalada que ele promoveu, né? Diga-se de passagem. Decisão ocorre em meio a negociações e movimentações militares americanas no Oriente Médio. Manchete do Brasil de Fato, aqui todo mundo só falou disso hoje, né? Irã dispara mísseis contra a base militar dos Estados Unidos no Catar e no Iraque. Teherã lançou ataque com pelo menos 10 projéteis contra Al-Udeid, maior base americana no Oriente Médio, e outra no Iraque, em resposta a bombardeios dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas. Explosões foram ouvidas em Doha, no Catar. Manchete do Brasil 247. Israel quer dar fim à agressão contra o Irã após sofrer retaliação. Após ataques iranianos, Israel buscou encerrar hostilidades com Teherã, que respondeu a bombardeios americanos e israelenses. O conflito escalou com mísseis e drones, enquanto negociações diplomáticas seguem fragilizadas. E a manchete do ICL Notícias aqui: Trump, cessar fogo Israel-Irã, 12 dias de conflito. O presidente americano anuncia trégua após 12 dias de confrontos entre Israel e Irã, iniciados por bombardeios israelenses a alvos nucleares e militares iranianos, seguidos de retaliação com mísseis e drones.
Deixa eu mandar um oi pra galera que já entrou aqui. O Papa Vlad, Aparecida Souza, Campolina, Eleilson, José Hernandes, Ronaldo Travassos, Roberto Lemos Gomes, Rosalino Fernandes Moreira, Daniel Hilário, Claire Palharini, Joel Passos, Lucinéia Ferreira, Batista Lorena e mais um monte de gente. Vamos entrando na pauta hoje aqui, galera. Privilégio branco. Fingir ser expert é fácil. Cara, a gente vive numa sociedade onde sim, ser branco traz muitos privilégios. Ser branco ajuda, ser branco abre portas. Mas a gente teve um outro privilégio branco que nos últimos tempos ficou bem aflorado, que eu acho que a gente falava pouco disso, mas agora tá meio que gritante, né? E qual é o privilégio branco aqui? É ser expert em qualquer coisa. Eu trouxe aqui 3 exemplos em que pessoas brancas meteram a lorota indizível e colou. Todo mundo, acho que quase o Brasil inteiro, durante um bom tempo, acreditou na conversa desse pessoal. Filomeno Pizzella PN. Qual foi a primeira delas e a mais... Não, eu vou fazer por último, eu vou em ordem cronológica aqui. Vamos começar aqui com o primeiro grande mentiroso do Brasil, que foi o Marcos Duval. Quem é Marcos Duval? Marcos Duval é senador pelo PL do Espírito Santo e ele ficou famoso dizendo que era instrutor da SWAT. Ele dizia que ele treinava a SWAT nos Estados Unidos, que ele era o instrutor dessa força de elite dos Estados Unidos. Ok. Onde é que estava a mentira aí? Primeiro, não existe uma polícia chamada SWAT. É como, tipo assim, definir as operações especiais no Brasil. Todo estado tem as suas operações especiais, uns dão um nome diferente para ela. No Rio você tem o BOPE, em Manaus você teve uma época o Raio, em São Paulo você tem a Rota, em Curitiba você tem o Rony, no Rio Grande do Sul você tem, de uma forma mais genérica, a Brigada Militar. Ou seja, é simplesmente um procedimento que qualquer polícia nos Estados Unidos pode ter. Special Weapons and Tactics, armas e táticas especiais. E ele, por ser professor de artes marciais, isso pelo menos é verdade, né? Ele deu aula de artes marciais para algumas turmas. Então, ele nunca foi instrutor da SWAT, porque a SWAT, como ele disse que existe, não existe lá. Inclusive, a Polícia do Espírito Santo, lá o estado dele, inclusive apurou que ele não tinha treinamento formal para lecionar técnicas policiais. Ele poderia dar aula para segurança privada, mas nunca para policiais. E ele diz que é policial. Ok. Ele diz que é membro honorário e é OCDE. Não sei nem que diabo é isso. OCDE, onde eu sei, é a organização de país, né? Só que não tem nenhum registro público confirmando isso, que ele é membro honorário da SWAT, que nem existe, do Texas, nem da NASA, nem da segurança do Vaticano, que ele já disse que fez uma vez também. Eu vou espirrar aqui. Desculpa, galera, já espirrei, desliguei o microfone para não explodir o ouvido de ninguém, né? Ok. Além disso, além desse miguezão dele de ser instrutor da SWAT, de ser professor das polícias do mundo, ele também tem um monte de mentiras contadas aqui como senador, que tinha uma gravação com o ministro Alexandre de Moraes. A mais nova agora, inclusive, é de que vai vir uma missão dos Estados Unidos para cá. Ele falou isso na Auriverde Brasil, que é a ponta de lança do chorume fascista brasileiro. E ele usou, inclusive, palavras de baixíssimo calão. O ministro Alexandre de Moraes está udido, porque vai vir o pessoal dos Estados Unidos para cá. Conversa. Já estão até, inclusive, questionando a sanidade mental dele. Eu acho que ele não tem problema nenhum de sanidade mental. Eu acho que isso é um migué dele para se esquivar da responsabilidade que ele está vendo que está chegando em todo mundo. Bananinha meteu o pé, Bolsonaro vai para cadeia, um monte de outros bolsonaristas golpistas também vão para cadeia. Carla Zambelli meteu o pé, mas também vai ser capturado e vai para cadeia. Então eu acho que ele está dando esse miguezão aí. Então tá, agora, por que colou a mentira de que ele era tudo isso? Primeiro, que ele é branco. Se fosse negro, ninguém ia acreditar. Vamos ver um outro branco privilegiado aqui. Gente, isso aqui eu preciso colocar o nome todo desse sujeito. Cadê?
o nome dele é tipo... Cadê? Tá aqui. É tipo de Dom Pedro II, né? Cadê? Tá aqui. João Riel Manuel Ubner Nunes Vieira Teles de Oliveira Brito. Quem é esse sujeito que, lendo o nome, a gente acha que é descendente de Dom Pedro I? Esse Riel, ele é um gaúcho, ele é do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, salvo engano. Há alguns anos, ele ganhou notoriedade, porque ele chegou a aparecer no Luciano Huck. Lá ele falou que era advogado, falou que tinha escrito mais de 30 livros, que tinha participado de 200 antologias, que era de não sei quantas academias de letras. Dizia que era pós-doutor em Direito por uma universidade italiana, que tinha mestrado por uma universidade portuguesa. Acabou que em 2000, ele foi desmentido. Ele dizia que tinha pós-doutorado e não tinha. A instituição que ele mencionou, que titulou o pós-doc dele, era de 2017. Porém, ainda assim, mesmo que a instituição existisse, ele não tinha como entrar num pós-doutorado em 2017, porque ele não tinha doutorado e não tem até hoje. É um belíssimo de um picareta. Ele se formou em Direito na Universidade de Passo Fundo, e a única inscrição como advogado que ele já teve na vida, a única carteira da OAB que ele teve na vida, foi a de estagiário. E com essa carteira ele aplicou golpes, ele meteu os migués por aí, ele falsificou a assinatura de uma ex-juíza. Ela era juíza e, obviamente, deixou de ser advogada, e ele usava o número da carteira dela, meteu o maior miguezão, responde a um monte de inquérito na Polícia Civil por falsidade ideológica, responde a inquéritos por plágios, dos supostos livros dele, 2 já estão confirmados que eram plágio. Ele ajuizou centenas de ações contra o INSS, se passando por advogado. Ele foi recebido pelo Hamilton Mourão, cara. O Mourão, ex-vice-presidente da República, senador gaúcho lá, Sônia Godinho, que finge que tá por aí, alguma coisa. Mourão caiu na conversa dele, mas também não precisa ser muito inteligente, né? Achou que ele era desembargador e o recebeu. E o que pesou também para acreditarem? João Manuel Riel é branquinho, é loirinho, fala mansa. Então por que eu vou duvidar de um sujeito branco, loiro? Se ele está dizendo que é isso, ele é isso. E a mais recente agora, mais recente que eu tive notícia, tá? Porque já aconteceu há muito tempo. Laísa Peixoto, Astrolaísa. Essa, tanto ela quanto o tal do João Manuel Riel lá, estão insistindo no personagem. A Laísa, ela se apresentava como a primeira astronauta brasileira. Ela dizia que... Ela falava muito de NASA, dizia que era líder de pesquisa na NASA, que estava liderando uma equipe, isso aqui tem diversas entrevistas dela na internet, liderando uma equipe na NASA, que estava projetando tecnologia para a missão Artemis. Missão Artemis é a próxima tentativa que a NASA vai ter de chegar à Lua, de mandar astronautas para a Lua. E ela dizendo que estava selecionada, que ia ser... E aí tá, a coisa era tão surreal que foram atrás dela, foram checar. E o que descobriram? Ela publica fotos com um macacão parecendo de astronauta. Só que aquele macacão, ele é de uma colônia de férias. Como é o nome da colônia aqui? Cadê? Fugiu aqui. É de uma colônia de férias. É um Camp Space. Camp Space. O que é o Camp Space? É uma colônia de férias que tem nos Estados Unidos. Qualquer criança, qualquer adolescente entre 14 e 18 anos pode pagar para participar do Camp Space, que é uma colônia de férias. E vai ser muito divertido, porque eles têm realmente brincadeiras científicas, eles têm contato com brincadeiras, efetivamente, aparelhos que simulam a ausência de gravidade e tal. Então é muito bacana. Agora, aquilo não é, nem de longe, um treinamento para astronautas. Ponto. Outra coisa, ela mentiu também, igual o Riel, a qualificação acadêmica dela. Ela falava que tinha feito física na UFMG, tinha feito mestrado em aplicações de computação e física quântica na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, tinha estudado no MIT e no caramba. A UFMG disse que ela foi jubilada do curso em 2023. Ou seja, a menina sequer concluiu
o curso que ela começou lá, de tão fraudulenta que ela era. E muita gente ainda, Ana Beatriz, muita gente, Carlos Ribeiro, caiu na conversa dela. Vamos continuando as mentiras dela aqui também. Ela disse que que foi selecionada por um evento da NASA e tal, que vai pela Titan Space, uma empresa que vai levá-la à Lua. Só que não vai acontecer. O que aconteceu é o seguinte, a Titan Space existe, mas eles estão longe de ser uma empresa realmente no rumo de fazer um voo espacial. Primeiro que eles não têm autorização do governo dos Estados Unidos ainda para isso. Como eles estão sediados lá, eles precisam. E vamos supor que eles consigam essa autorização. Ela está numa lista para fazer turismo espacial, o que é bem diferente de você ser astronauta, Ana Beatriz Ortiz. O que é bem diferente, Benício, de você ser um profissional formado para ir executar missões no espaço. E outra, nessa Titan Space, se a Titan Space conseguir autorização, conseguir tecnologia para mandar a gente para o espaço, esse turismozinho vai custar $1 milhão. Ou seja, astronautas de verdade não pagam para ir ao espaço. Pelo contrário, eles recebem, é o trabalho deles. Mas a dona Liza, né, gatíssima, gaiatíssima, colocou lá que é astronauta que vai estar lá. Agora, gente, vamos refletir. Depois vocês procuram aí na internet as fotos. Liza Peixoto, João Riel e o Marcos Duval. Todos pessoas brancas, bonitas, bem apessoadas e que justamente por isso tem uma aceitação direta da sociedade. Meu amigo, isso aqui me fez concluir efetivamente. Se tu é branco, tu pode dizer o que tu quiser. Capaz, se pegar algum calvo aí, alguém de 60 e poucos anos, pode meter uma batina nele, chega em algum lugar dizendo que é papa. Ninguém vai duvidar. Talvez duvide de papa, porque todo mundo conhece papa, né? Mas chega dizendo que é cardeal. Vai todo mundo acreditar. Agora, se tu for negro, vai acontecer o que aconteceu com a ministra Vera Lúcia Santana Araújo, que é ministra de um tribunal superior brasileiro e foi vítima de racismo. Foi impedida de entrar num seminário em Brasília, mesmo mostrando sua identidade funcional de que era ministra. Ou seja, uma mulher negra que ocupa um altíssimo cargo na República, duvidam dela. Qualquer Zé Ruela que mete qualquer migué, mas é branco, ele tem credibilidade instantânea. E ainda tem Zé Ruela no Brasil que vem dizer que não existe racismo estrutural, né? Existe sim e infelizmente tem muito. (19h18) aqui em Manaus. Deixa eu mandar um abraço pro Carlos Ribeiro, Braga 109, Marialva Nunes, Morte Chapada, eita porra, Ivanildo Pimentel, Luiz Carlos Saules, Salvador, Sandro Faraó, Roque Costa, Edilane Palmiro, Eliezer e mais um monte de gente que está acompanhando a gente aqui ao vivo no www.webradioapp.com. Vamos fazer agora o nosso segundo giro de notícias, mas falando das notícias do mundo, né? Saber o que o mundo está discutindo. Eu já adianto, o mundo todo está falando da guerra no Irã, né? Da Terceira Guerra Mundial que talvez tenha começado. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do Xinhua.com, site da China que fala notícias para o mundo inteiro. Irã ataca bases dos Estados Unidos no Catar e Iraque em retaliação a bombardeio. Teherã lança mísseis contra Al-Udeid e base no Iraque após ataque americano a instalações nucleares. A ação foi resposta a bombardeio dos Estados Unidos com o Catar, interceptando projéteis. Trump agradece aviso prévio, ironicamente, e não há vítimas. Portal La Nación da Argentina. A represália iraniana contra a base dos Estados Unidos, o silêncio de Trump, os contatos diplomáticos e a tensão que não cede. Após bombardeio dos Estados Unidos a alvos nucleares do Irã, Teherã revida com mísseis contra bases americanas no Catar e Iraque. Trump, em reunião na Casa Branca, reage após 3 horas, agradecendo o Irã por alertar antes, enquanto tensões persistem.
Manchete do Diário de Notícias, site de Portugal. Israel acredita que bomba nuclear iraniana foi adiada 2 ou 3 anos com ataques. Bombardeios dos Estados Unidos e Israel a instalações nucleares do Irã, como Fordo, teriam atrasado o programa atômico de Teherã por anos, segundo fontes israelenses. A ação visou conter a ameaça nuclear, mas escalada preocupa. Mentira. Manchete da Grama, portal cubano. É preciso parar a agressão dos Estados Unidos ao Irã. Cuba condena bombardeios americanos a instalações nucleares iranianas, exigindo o fim das ações militares dos Estados Unidos. Ataques a Fordo, Natanz e Isfahan são vistos como violação da soberania, enquanto o Irã promete revidar. Um abraço aí para o Carlos Ribeiro, Maria Vadano, já falei, né? Rosalvo Alves, Renato Pinheiro, Agnello Veloso, sejam bem-vindos todos. E vamos falar agora de uma pessoa horrível, de uma pessoa abominável, de uma pessoa nefasta. Quem é a pessoa nefasta de hoje? Chama a vinheta. Pera, cuidado aí! Olha a frente! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol, nascido em 1980 em Pato Branco, é ex-procurador da República, mestre em Direito por Harvard, coordenou a Lava Jato denunciando 543 pessoas. Foi eleito deputado federal em 2022 e teve o mandato cassado pelo TSE em 2023. Deltan enfrentou severas críticas pelos crimes cometidos na Lava Jato, como compartilhamento ilegal de provas com os Estados Unidos e possível conluio para desviar bilhões de acordo de leniências. Condenado pelo Tribunal de Contas da União a devolver 2,8 milhões por diárias indevidas, foi cassado pelo TSE por fraudar a lei da ficha limpa. Hoje em dia, vive de dar palestras para empresas citadas na operação e para quais promoveu vazamentos planejados. Deltan Dallagnol, outrora celebrado como herói anticorrupção, revelou-se um símbolo de hipocrisia e abuso de poder. Suas condutas na Lava Jato, marcadas por manipulações, vazamentos orquestrados e enriquecimento via palestras, expõem um procurador que traiu a ética em nome de ambições pessoais. A cassação de seu mandato e as condenações só confirmam: sua cruzada moral era uma fachada para interesses obscuros, manchando a justiça brasileira. E quando a gente fala de uma pessoa nefasta assim, a gente tem que se purificar, né? Então vamos de notícia boa para limpar o estômago, né? Para limpar, para se purificar, para escorraçar essa aura ruim, né? Vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje: Renato Pinheiro, ele é um farsante mesmo, uma pessoa nefasta. Vamos lá de notícia boa: o governo federal agiliza a ajuda e reforça a esperança no Rio Grande do Sul pós-enchentes. O governo federal agiu com rapidez para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, garantindo recursos e assistência imediata a mais de 100 mil pessoas em 123 municípios. Com o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, 50 cidades receberam apoio e 20 decretaram emergência. O secretário Volney Wolff reafirmou o compromisso com a reconstrução, acompanhando obras e visitando áreas afetadas. O CEMADEM emitiu 54 alertas e a Defesa Civil coordenou ações diárias para mitigar danos, mostrando eficiência na resposta à crise. Apesar dos desafios, a união entre órgãos federais e estaduais trouxe esperança, com o Senado orientando municípios sobre ajuda humanitária e emergência. Enquanto há cobranças por agilidade na reconstrução, o governo federal destacou seu papel, destinando bilhões em recursos e reforçando a importância do diálogo com as comunidades. A mobilização contínua demonstra que, juntos, é possível superar as adversidades e reconstruir um futuro mais seguro para o Rio Grande do Sul. (19h24). Um abraço para o Carlos Ribeiro, para o Rosalvo Alves, para o Gustavo Ferreira, para a Célia Cruz, para o Didi 1, para o Antônio Carlos Munhoz, para o Tarso Gilberto e para todo mundo que acompanhou a gente aqui na Web Rádio App. Faz o seguinte: assim que terminar o programa, entra lá no YouTube da Web Rádio App,
curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E você que acompanhou pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo Spotify, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, 19 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 19 horas, estamos de volta.